prepare-se para tremer de medo. Neste vídeo, revelamos 4 relatos aterrorizantes vividos por pessoas sozinhas em casa. Sons estranhos, vozes inquietantes, presenças ameaçadoras. Essas histórias vão te prender e te fazer olhar por cima do ombro. Você está pronto para descobrir o que pode estar escondido nos cantos escuros de casa? Eu me mudei recentemente para uma casa nova. Era uma casinha simples, do tamanho certo para 1 ou 2 pessoas. No começo tudo parecia tranquilo, mas logo nos primeiros dias comecei a ouvir uns barulhos esquisitos que pareciam vir de dentro das paredes. No primeiro dia foi na cozinha, no segundo, no banheiro. E na terceira noite os barulhos chegaram ao meu quarto. Na primeira vez que ouvi esses sons, pensei que pudesse ser algum animal que tinha se alojado nas paredes. Talvez um rato ou até um gambá. Decidi que precisava descobrir o que era e como poderia me livrar disso. Acordei no dia seguinte, já com essa missão em mente. Porém, minha manhã começou de forma diferente do planejado. Fui pegar cereal para o café da manhã e percebi que não tinha leite suficiente para encher a tigela. Estranhei porque tinha certeza de que havia comprado leite recentemente. E, refletindo melhor, notei que a minha comida parecia estar acabando muito rápido. Algo não fazia sentido. Naquela noite, fui dormir ainda com a sensação de que algo estava errado. Acordei no meio da noite com um som que me fez gelar. Era uma respiração, mas não era a minha. Parecia a respiração de outra pessoa, vinda de dentro do meu quarto. Acendi o abajur rapidamente e, no mesmo instante, o som parou. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças em mim. No dia seguinte, acordei com um calor insuportável. Decidi ligar o ar-condicionado pela primeira vez desde que me mudei. Fui checar todas as saídas de ar pela casa e percebi que algumas delas não estavam funcionando, especialmente a do meu quarto, que ficava bem ao lado da minha cama. Peguei uma lanterna para conseguir examinar melhor a tubulação do ar-condicionado. Para minha surpresa, não havia um duto de ar ali, apenas o interior da parede. Comecei a entender que algo estava muito errado com aquela casa. Não sabia que o sistema de ar-condicionado estava incompleto quando comprei a casa, e agora estava lidando com esse problema, justamente em um momento de calor intenso. Naquela noite, o calor me manteve acordado por horas, virando de um lado para o outro na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Foi então que ouvi novamente o som de respiração, mas dessa vez eu estava completamente acordado. O som vinha de perto, muito perto, e agora não parecia ser minha imaginação. Com o coração acelerado, fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. A respiração parecia tão real, tão próxima. Não podia ser apenas minha mente. Lembrei que tinha uma lanterna na mesinha ao lado da cama e lentamente a alcancei. Liguei a lanterna e apontei para o ventilador perto da janela. Para minha surpresa, vi algo que me deixou aterrorizado. Havia um pequeno buraco no interior da parede, onde o duto de ar deveria estar. E, dentro daquele buraco, pude ver um olho me observando. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Reuni coragem e gritei, esperando assustar qualquer coisa que estivesse ali. O olho desapareceu rapidamente e, de repente, o som de passos correndo se espalhou pela casa. Peguei meu celular e chamei a polícia, explicando a situação o melhor que pude, apesar do medo e da confusão. Quando a polícia chegou, fizemos uma inspeção completa na casa. Descobrimos que havia uma passagem oculta atrás de algumas paredes, permitindo que alguém se movesse pela casa sem ser visto. Encontraram sinais de que alguém estava morando ali, escondido entre as paredes, consumindo minha comida e me observando. No auge do suspense, enquanto a polícia vasculhava a casa, ouvi um estrondo vindo do sótão. Com armas em punho, os policiais subiram lentamente e eu, cheio de adrenalina, segui logo atrás. Ao abrir a porta do sótão, revelaram um espaço pequeno, onde estava o homem, encolhido em um canto, com os olhos arregalados e uma expressão de pura loucura. A tensão era palpável, e por um momento, tudo pareceu parar. O silêncio foi rompido apenas pelo som das algemas sendo fechadas em seus pulsos.
A polícia prendeu um homem que estava vivendo clandestinamente na casa. Ele parecia estar mentalmente instável e não conseguia explicar como havia chegado ali. A sensação de alívio por saber que não era minha imaginação foi enorme, mas o medo daquela experiência ficou comigo por muito tempo. Essa situação me traumatizou a um ponto que preferi me mudar para outra casa, e desde então sempre verifico cada canto, cada espaço, para ter certeza de que estou realmente sozinho. Essa experiência me ensinou que, às vezes, a verdadeira fonte do terror pode estar mais próxima do que imaginamos. Se você ficou arrepiado com essa história, não esqueça de deixar o seu like. Pronto para o próximo susto? Então preste muita atenção, pois o próximo relato será de arrepiar. Quando eu era criança, uma vez fui passar um fim de semana na casa da minha avó. Ela sempre foi uma mulher rígida, mas também muito carinhosa. Numa tarde, ela decidiu ir até a biblioteca da cidade, que ficava a uns 10 quarteirões de distância. Eu, sendo um garoto preguiçoso, não quis ir junto, então ela me deixou sozinho em casa. Não abra a porta para ninguém, entendeu, Pedro? Ela me avisou antes de sair. Eu sabia que ela estava falando sério. Ela sempre foi do tipo que dava ordens claras e esperava que fossem seguidas à risca. Assim que ela saiu, continuei assistindo televisão na sala, tentando aproveitar a tarde. Afinal, estar sozinho significava poder assistir aos meus programas preferidos sem ninguém reclamar comigo. Algum tempo depois que minha avó saiu, o telefone tocou. Curioso como eu era, atendi sem pensar 2 vezes. Do outro lado da linha, uma voz masculina e desconhecida perguntou: "Quem está falando?" "É o Pedro", respondi. "Seus pais estão em casa, Pedro?" Ele continuou. Eu, sem entender a gravidade da situação, disse: "Não, estou sozinho." O homem então perguntou: "Você sabe o endereço de onde você está, Pedro?" E eu, sem pensar direito e querendo voltar logo para o meu filme na televisão, falei o endereço da casa da minha avó para o homem desconhecido. "Tá bom, Pedro. Tchau." E desligou. Na minha inocência, não pensei muito naquilo. Voltei para o sofá e continuei assistindo meu filme. 1 hora depois, ouvi uma batida na porta. Lembrei do aviso da minha avó e fiquei no sofá, tentando ignorar. O barulho das batidas na porta foi aumentando e se tornando perturbador, e já não podia ser abafado pelo som da TV ligada. Na tentativa de manter a calma, eu tentava ignorar aquele barulho, me convencendo de que era apenas um transtorno passageiro. No entanto, minha angústia aumentou quando ouvi uma voz baixa e sinistra que parecia vir da janela ao lado. "Eu estou vendo você no sofá, Pedro." O som da voz era um sussurro gelado, carregado de uma malícia que me fez tremer instantaneamente. Meu coração disparou e um frio intenso percorreu minha espinha, com uma sensação de terror esmagadora. E então olhei pela janela e vi um homem de aparência assustadora. Do lado de fora, na varanda mal iluminada, estava um homem cuja presença parecia tirada diretamente de um pesadelo. Ele tinha cabelos grisalhos, desgrenhados e uma barriga saliente. Seus olhos, profundos e vazios, brilhavam de forma inquietante à luz da lua, fixos em mim com uma intensidade perturbadora. O que mais me aterrorizou foi o sorriso maligno que se formava em seus lábios, um sorriso que parecia refletir uma satisfação sinistra ao me ver em um estado de pânico absoluto. E ele repetiu mais uma vez: "Eu estou vendo você no sofá, Pedro." Meu coração disparou. Quem era aquele homem que estava me observando e sabia o meu nome? Meu coração parecia que ia sair pela boca. "Vai embora!" gritei com toda a força que consegui reunir. "Eu tenho doces no meu carro. Vem aqui fora, Pedro!" disse ele com uma voz que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Corri para o quarto de hóspedes onde eu dormia e tranquei a porta. Minutos depois, ouvi barulhos vindos dos fundos da casa. O homem estava tentando arrombar a porta de trás. Cada batida parecia mais alta e desesperadora, e eu comecei a rezar para que minha avó voltasse logo para casa. De repente, ouvi o som da madeira se partindo. O homem tinha conseguido abrir a porta dos fundos e estava agora dentro da casa. O terror tomou conta de mim enquanto eu ouvia seus passos pesados ecoando pelo corredor, cada vez mais próximos. Eu me escondi dentro do armário do quarto, tentando controlar minha respiração para não fazer barulho. O
O silêncio era aterrorizante, interrompido apenas pelo som dos passos que se aproximavam. O homem começou a bater na porta do quarto. "Pedro, eu sei que você está aí", ele dizia com uma voz calma e ameaçadora. Eu não sabia o que fazer, o medo me paralisava. Foi então que ouvi a voz forte da minha avó. "O que você está fazendo dentro da minha casa? Saia daqui agora mesmo ou vou chamar a polícia." Aquele foi o som mais reconfortante que já ouvi na minha vida. Corri para a janela do quarto e vi o homem fugindo para uma caminhonete velha e enferrujada. Ele arrancou em alta velocidade antes que minha avó conseguisse anotar a placa, mas ela ainda assim chamou a polícia. Depois disso, minha mãe nunca mais confiou na minha avó para cuidar de mim sozinha. Mas eu sabia que se ela tivesse chegado apenas 10 minutos mais tarde, algo muito pior teria acontecido. Aquela experiência me ensinou a importância de estar sempre atento e a nunca subestimar os perigos ao nosso redor. Até hoje, lembro com um frio na espinha daquele dia em que um simples passeio da minha avó quase se transformou em um pesadelo. Qual foi o momento mais assustador para você nessa história? Conte pra gente nos comentários. Vamos agora para a nossa próxima história. Eu sempre ficava sozinho em casa à noite. Morava apenas com meu pai. E os turnos de trabalho dele mudavam frequentemente, de dia para a noite. E, em uma dessas noites, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, foi quando algo muito sinistro aconteceu. Eu aproveitava quando meu pai não estava em casa para ficar acordado até tarde, assistindo filmes. Por algum motivo, nunca consegui dormir logo, depois de desligar a TV. Então, depois de decidir que era hora de ir para a cama, fiquei deitado ali, no escuro, por uns bons 30 minutos. De repente, ouvi um barulho vindo do armário de brinquedos. Um dos brinquedos havia caído, o que, inicialmente, não parecia nada demais. Porém, aquele som, na escuridão e silêncio da casa, me deixou um pouco inquieto. Tentei ignorar, mas o desconforto só aumentou. Logo depois, ouvi a maçaneta do armário começar a se mexer, como se alguém estivesse tentando abri-la. Meu coração disparou. Fiquei paralisado, tentando entender se aquilo era real ou apenas minha imaginação pregando peças em mim. Então, com um clique suave, a porta do armário se destrancou. Com o coração batendo forte, me escondi debaixo das cobertas, tentando não fazer nenhum barulho. O silêncio que se seguiu foi agonizante. Por cerca de 2 minutos, tudo ficou estranhamente quieto. Finalmente, criei coragem para espiar por entre as cobertas. Havia uma figura parada ao lado da minha cama, olhando diretamente para mim. Meus olhos se arregalaram e um grito escapou da minha boca. Eu me encolhi na parede atrás de mim, tentando me afastar o máximo possível. A figura, de repente, olhou para a janela e, sem dizer uma palavra, saiu do quarto. O momento de silêncio foi interrompido pelo som de passos no corredor, se aproximando novamente. O pânico tomou conta de mim enquanto a figura reapareceu na porta, desta vez segurando algo brilhante na mão. Ele deu um passo em direção à cama e eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas então ele parou, olhou para mim uma última vez e desapareceu pela porta da frente, deixando ela aberta. Fiquei imóvel, colado à parede por pelo menos 1 hora, com medo de que a figura voltasse. Quando finalmente criei coragem para me mexer, verifiquei se ele realmente tinha ido embora. Caminhei devagar até a sala e encontrei a porta da frente escancarada. Ele havia saído, mas o medo ainda estava comigo. Não consegui dormir nem 1 minuto naquela noite. Cada som da casa parecia amplificado, cada sombra parecia se mover. Quando finalmente o sol começou a nascer, senti um pouco de alívio. Mas o medo e a lembrança daquela figura e sua presença assustadora ainda estavam frescos na minha mente. Não sabia quem era, nem o que queria, mas a sensação de estar vulnerável na minha própria casa nunca mais me deixou. Qual parte dessa história te fez pular da cadeira? Deixe o seu comentário, pois a nossa equipe vai gostar de saber. E se você está se arrepiando com os nossos relatos, compartilhe com os amigos que também gostam de histórias que ativam a paranoia em cada um de nós. Meu nome é Laura e vou compartilhar uma história que vivi na minha adolescência. Era uma noite tranquila de verão e eu tinha apenas 16 anos. Meus pais estavam fora,
aproveitando uma viagem para comemorar o aniversário de casamento deles, e eu estava em casa sozinha com meu cachorro, Max. Aproveitei a oportunidade para relaxar no sofá, assistindo a um filme. Max estava deitado ao meu lado. Parecia que o dia tinha sido cansativo para ele também. Embora eu já tivesse passado muitas noites sozinha sem me sentir assustada, algo naquela noite parecia diferente. Havia uma inquietação no ar, um pressentimento perturbador que me fazia sentir que algo estava se preparando para quebrar a tranquilidade. A casa, que normalmente era um lugar seguro, parecia carregar uma tensão invisível. Era como se a noite estivesse escondendo um segredo sombrio, e o medo de que algo ruim estivesse prestes a acontecer fazia a sensação de conforto se transformar em uma inquietante expectativa. Algo que eu nunca tinha experimentado e mal consigo explicar em palavras. Tudo estava aparentemente normal, até que, de repente, eu ouvi um leve som de batida vindo da porta dos fundos. Max imediatamente levantou a cabeça e começou a latir, um latido baixo e inquieto. Meu coração disparou. Me levantei tentando manter a calma e fui até a porta dos fundos. Acendi as luzes, esperando espantar qualquer possível invasor, mas ao abrir a porta, não havia ninguém lá fora. O único som que restava era o eco dos passos de alguém correndo ao longe. Voltei para o sofá, tentando me concentrar no filme, mas a sensação de desconforto não me abandonava. Já estava começando a escurecer quando, no meio da noite, um novo som me fez pular do sofá. O silêncio que envolvia a casa foi brutalmente quebrado por batidas repetidas e violentas na porta da frente. O som era tão forte e incessante que parecia ecoar pelos corredores, reverberando contra as paredes como um martelo implacável. Desta vez, o som era acompanhado por um murmúrio profundo e arrastado que me fez estremecer. O som era angustiante e acompanhava cada golpe. Um sussurro inquietante, quase como se alguém estivesse gemendo de dor ou angústia. Meu coração disparou e eu senti um frio gelado percorrer minha espinha. O terror se instalou quando meu cérebro começou a ligar os pontos, imaginando o pior cenário possível. Era como se a atmosfera da casa tivesse se transformado, tornando-se um palco para o medo e a ameaça. Max, geralmente um cão corajoso, estava agitado, seus latidos ecoando como um lamento desesperado contra o som ameaçador. Eu me vi paralisada. O terror me dominava enquanto as batidas se tornavam cada vez mais frenéticas, acompanhadas por aquele murmúrio macabro que parecia se aproximar. Era como se a própria noite estivesse se contraindo em torno daquele momento aterrorizante. E eu sabia, com uma certeza esmagadora, que algo horrível estava prestes a acontecer. A sensação de impotência e medo era esmagadora, e a realidade de que o perigo estava tão perto fez meu mundo se reduzir ao som aterrorizante que invadia a minha casa. O medo tomou conta de mim. Corri até a câmera de segurança que tinha instalada na porta, tentando ver o que estava acontecendo. A imagem na tela mostrou um homem de aparência suja e desleixada, com um olhar que fazia meu estômago revirar. Ele estava lá, parado, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo observado. O que mais me perturbou foi que ele parecia não se importar com a presença da câmera. Seu olhar era fixo, vazio e cheio de uma calma assustadora. Senti um frio na espinha. A imagem do homem na câmera parecia se estender pela minha mente, tornando tudo ainda mais real e aterrorizante. Eu precisava agir, e rápido. Decidi que o melhor a fazer era ligar para a polícia. Enquanto esperava o atendimento, cada segundo parecia um dia inteiro. O homem continuava lá, como uma sombra persistente na tela da câmera. A tensão estava tão alta que eu mal conseguia respirar. O tempo parecia se arrastar enquanto eu esperava a chegada da polícia. De repente ouvi um barulho diferente. As batidas na porta se transformaram em um estrondo forte, quase como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Meu coração acelerou ainda mais e eu me senti paralisada, sem saber o que fazer. Max estava desesperado, latiu ferozmente e correu para a porta da frente, tentando proteger o que restava de segurança na casa. A espera foi angustiante. A sensação de que alguém estava tentando invadir minha casa enquanto eu estava sozinha era sufocante.
Max, meu cachorro, estava agora inquieto, de um lado para o outro, como se ele também percebesse a gravidade da situação. O som das batidas na porta não parava e, ocasionalmente, a voz profunda e arrastada ressoava, como se o homem estivesse tentando falar, mas apenas fazendo barulhos incompreensíveis. Foi quando ouvi um som horrível e arrepiante. Um rangido metálico seguido por um estrondo, como se ele estivesse forçando a porta para dentro. A sensação de estar à mercê de um invasor iminente era quase insuportável. Finalmente ouvi sirenes ao longe. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha quando a luz da lanterna da polícia iluminou a entrada e eu ouvi gritos e ordens confusas. A porta da frente estava agora totalmente comprometida, mas foi nesse exato momento que os policiais controlaram a situação. O alívio e o medo se misturaram quando os policiais chegaram. Eles foram rápidos e profissionais, e o que mais me marcou foi ver o homem sendo levado pelos policiais. Ver a polícia em ação foi um alívio, mas o som da porta quebrando e a presença ameaçadora do homem ficaram gravados em minha mente. A ideia de que ele estava prestes a invadir minha casa e que a situação poderia ter sido ainda mais terrível me fez sentir uma mistura de terror e pânico, um sentimento que duraria muito tempo depois daquela noite. Durante a abordagem, eles confirmaram que o homem estava sendo procurado pela polícia por várias acusações graves, inclusive por violência sexual. Eu mal conseguia acreditar que ele estava ali, na minha porta, a poucos passos de mim. Depois de a polícia levar o homem, minha casa parecia um pouco mais segura, mas o sentimento de invasão nunca desapareceu completamente. O pensamento de que ele poderia ter entrado, de que tudo isso poderia ter acabado de forma muito pior, me deixou inquieta por semanas. Tive momentos intensos por um bom tempo, nos quais ainda ouvia em minha mente cada batida na porta, como um lembrete cruel e implacável da presença do perigo que vivi. O pensamento de que um homem procurado pela polícia, um fugitivo envolvido em crimes horríveis, incluindo violência sexual, esteve ali, na minha porta, fazia o pânico se instalar com uma intensidade sufocante. O que começou como uma noite normal se transformou em um pesadelo constante que me fez rever a segurança da minha casa e questionar o quanto realmente conhecemos os perigos ao nosso redor. Se você gostou do susto e quer mais histórias que vão te deixar sem dormir à noite, inscreva-se agora em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum pesadelo. Aproveite para explorar nossos outros vídeos e mergulhe ainda mais em nosso mundo de terror com momentos de pura paranoia.